Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos fazer um comentário, né? Um estudo muito importante sobre as regiões do Brasil, né? Então, nós vamos hoje começar a entender as formas como o Brasil é dividido, é regionalizado, e isso vocês vão encontrar na apostila no capítulo 7, que fala as regiões do IBGE. Então nós vamos ver lá nesse capítulo, ele é o primeiro capítulo de muitos que a gente vai estudar sobre as regiões do Brasil. Então, de certa forma, vocês conhecem um pouco sobre as regiões brasileiras, né? Por que eu estou falando que vocês, de certa forma, conhecem sobre as regiões brasileiras? Porque em estudos anteriores, vocês obviamente já escutaram um pouco sobre o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, né? Então, essas regiões são regiões que vocês já conhecem, né, de outros estudos, de outros momentos, e essa é a primeira divisão que nós vamos estudar. Por que eu estou reforçando que é a primeira região que nós vamos estudar? Porque ela é a conhecida, né, a mais conhecida, e na sequência, nos capítulos posteriores, nós vamos conhecer ainda as outras divisões, que são as divisões chamadas de divisão geoeconômica e divisão do Milton Santos. Então, nos próximos capítulos, nós vamos tratar sobre essas duas formas também de regionalizar o território brasileiro, né? Bom, primeiramente, por que é importante regionalizar o território brasileiro? É importante regionalizar o território brasileiro porque nós, quando regionalizamos, nós conseguimos entender, né, o regionalismo brasileiro, o território brasileiro como um todo, e entender que, por ser um país muito grande do ponto de vista territorial, é necessário, né, faz-se necessário que entendamos que regionalizar seria uma melhor forma de entender e de estudar e de conhecer o nosso território, né? Então essa divisão do IBGE ela é a mais conhecida de todos nós. Eu vou ressaltar com vocês uma coisa que creio que a grande maioria já sabe, né? É o fato de que nós temos 27 unidades federativas. Essas 27 unidades federativas, elas são formadas por 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Então, 27 estados, 26 estados mais o Distrito Federal formam essas 27 unidades federativas, tá? O Distrito Federal recebe um nome um pouquinho diferente pelo fato de ser considerado um distrito, né? Porque é uma área territorial que é formada pela capital nacional, Brasília, e ela é um distrito, é uma área, né? Que está dentro de um outro estado, que é o estado de Goiás. Por isso recebe essa particularidade. E não só para esse estudo, mas para os próximos estudos que virão, eu acho que cabe a gente entender primeiramente o conceito de região. O que é uma região, né? Por que o IBGE faz essa divisão? Por que o IBGE, né, faz essa divisão e outros autores fazem em outros estudos outras divisões chamadas de região, né? Então, região, todo mundo tem que entender que ele é um lugar, né, é um espaço territorial que apresenta similaridades com outros. Então ele reúne num espaço, né, estados que têm características semelhantes. Semelhantes nesse caso não quer dizer que são exatamente iguais, né? Então, só para a gente exemplificar, no caso do Sudeste, né, que é formado por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, não significa dizer que eles são estados que são exatamente iguais, mas são estados que apresentam certa uniformidade, certa homogeneidade, certas semelhanças, né? Vamos até comentar mais à frente quais são essas características. Então, o conceito de região é trazer e dar características aos lugares que apresentam características comuns, né? Então, se eu falo, por exemplo, no Sudeste, obviamente passa pela mente de vocês o fato de que é um lugar muito diferente lá da região Norte, né? Então, mentalmente a gente já cria essas similaridades, essas particularidades, né? E o Brasil, como a gente bem sabe, apresenta 5 regiões, né? Eu falei isso anteriormente. E eu vou tentar descrever com vocês algumas dessas características similares, né? Mas antes, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu tô até aqui com o GeoAtlas, o meu GeoAtlas, esse que eu tô usando hoje, ele é uma versão um pouco mais antiga do que o que vocês têm, a minha versão mais nova, que é inclusive a que vocês também têm em casa,
um atlas que eu acabei deixando na escola, né? Então, eu tenho uma coleção de atlas, eu poderia mostrar o atlas para vocês, independente de qual fosse. Mas eu quero destacar com vocês o seguinte, olha, esse mapa que fala sobre o Brasil político, né? Tem no GeoAtlas, tem em qualquer um outro atlas, tem na internet um mapa que fala sobre o Brasil político. Por que eu estou pedindo para vocês olharem? Porque os mapas eles são para serem lidos. Então a gente tem que ler, conhecer quais são esses estados, quais são as suas capitais, né? Que regiões a gente estiver detalhando. Inclusive no próprio Atlas tem um mapa para cada região. Acho que vale a pena todo mundo ficar olhando isso com calma, tá? Então um pedido que faço para vocês é que vejam, né, que leiam. Os mapas são para serem lidos, então que vocês leiam esses mapas, não só do Brasil político, mas das regiões que a gente estiver trabalhando, né? Bom, acontece o seguinte também, né? Vou tentar descrever meio que de uma forma sucinta, mas tentar trazer para vocês o que tem de semelhante em cada uma dessas regiões do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A primeira região que eu vou tentar caracterizar um pouco para vocês é a região norte, né? Ela é uma região caracterizada pela forte presença da floresta amazônica. Aí você vai falar assim para mim, André, mas não tem só floresta amazônica no norte, né? Também tem um pedacinho do nordeste, tem um pouquinho do centro-oeste. Sim, mas o que demarca toda a região norte é a forte presença da floresta amazônica, um clima mais úmido, né? Um clima mais quente. Então isso é o que de fato traz características de homogeneidade para essa região. Mas não é só isso, né? É uma grande área, né? Em termos de área das regiões, é a que tem o maior número, né? Maior área territorial do Brasil, é a que tem menos população em números absolutos, né? É uma região pouco industrializada, ela é uma região que tem uma forte presença indígena, de tribos indígenas e da ocupação indígena como um todo, né? Então isso é o que demarca toda essa região que nós vamos ter como região norte, né? Bom, nós também temos a região Nordeste. A região Nordeste ela é caracterizada historicamente pela forte ocupação que sofreu desde o início da colonização portuguesa, né? Também é uma área formada por um grande número de estados, né? Inclusive é a região que tem o maior número de estados, né? Então a gente bem sabe essa composição. Só que na divisão nesses estudos nossos do IBGE, o próprio IBGE ele pega a região Nordeste e ele divide a região Nordeste. Então isso é uma forma de dividir a região Nordeste, né? Ele cria uma forma de divisão da região Nordeste quando ele divide o Nordeste em 4 áreas, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e também o Meio Norte. Então essas 4 áreas aí que são descritas. A Zona da Mata é a parte mais próxima do litoral, é a parte mais ocupada, é a parte mais rica, né? Depois a gente sabe que para o interior, né, a gente tem o Agreste e o Sertão, que são as áreas mais pobres, mais secas, né, com grandes problemas, com grandes dificuldades financeiras. E a zona o Meio Norte, né, que é a área que está mais próxima da floresta amazônica. Então o IBGE cria essa subdivisão do Nordeste, onde ele vai colocar a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte como uma forma de dividir o Nordeste, de dizer que no Nordeste ele não é todo uniforme, também apresenta algumas diferenças, algumas particularidades, né? Isso seria interessante vocês perceberem, porque você já ouviu falar sobre o Nordeste, mas conhecer essas subdivisões é extremamente importante, né? Zona da Mata, Nordestina, Agreste, Sertão e Meio Norte, propriamente dito, né? Cabe também lembrar uma outra região, que é a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é uma das mais novas em termos de ocupação. Hoje ela é caracterizada fortemente pela pecuária e pela agricultura. E também tem particularidades lá em termos de estados, né? Só para vocês entenderem, os 2 últimos estados que foram criados no Brasil, eles vieram de subdivisões, né, tanto do Centro-Oeste como do próprio Norte, né? Por que eu falo isso?
Porque em 1977 eles pegaram o estado do Mato Grosso e dividiram em duas partes, né? Então pegou o Mato Grosso, propriamente dito, e criou-se o Mato Grosso do Sul. Então a gente passou a ter nessa subdivisão, né, em 77, dois estados, o Mato Grosso, que já existia, e o Mato Grosso do Sul. E também pegaram em 1988, com a nova Constituição, né, o estado de Goiás, e dividiram em duas partes, né? E aí, uma parte eles denominaram como estado do Tocantins, e aí não pertence ao Centro-Oeste, e aí vincularam esse estado do Tocantins à região Norte, né? Então, em termos de área, o Centro-Oeste perdeu, né, a área, né, com a criação do estado do Tocantins, mas criou-se um novo estado e o Norte ele acabou ficando bem maior do que inclusive já era, né? Então, os dois últimos estados que foram criados no Brasil, Mato Grosso do Sul em 77 e Tocantins em 88, né? Bom, a própria região Sudeste a gente conhece bastante, acho legal a gente estudar bastante sobre a região Sudeste, porque é uma área que é a nossa área, a área que a gente mais conhece, a área que a gente mais viaja, é a área que a gente tem nossos familiares, quando, né, a maioria dos nossos familiares geralmente circulam por essa região Sudeste, perdão, e aí a gente sabe que é uma região muito industrializada, é uma região muito populosa. A gente pode até falar que é uma das regiões, ou se não, né, a região mais rica do Brasil, né? Então, falar sobre o Sudeste é falar, na verdade, de 4 estados, né, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, como estados que, de certa forma, possuem laços de similaridade, né? Grandes populações, alto grau de industrialização, né? Alto índice de riqueza e assim sucessivamente, né? Então, falar sobre essas regiões é algo bem vantajoso. E, por fim, nós temos a região Sul, que é uma região caracterizada pela forte presença da imigração europeia. É a região que tem o menor número de estados, apenas 3, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas isso é indiferente, né? A gente não pode falar que uma região ela é pior ou melhor do que outra só pelo fato de que você tem um certo número de estados, isso é independente, né? Mas o Sul ele é o que tem um menor número de estados, né? Apenas 3, mas tem uma forte imigração europeia, né? De italianos, alemães, poloneses, e assim sucessivamente. Locais, né? Cidades às vezes originadas por essa imigração europeia, né? Mas é uma área que a gente vai chamar de área mais fria do Brasil, do ponto de vista climático, pelo fato de estar numa área subtropical. Então, é uma parte mais fria do Brasil, né? Uma área também bastante industrializada, depois do Sudeste, né? Que tem essas potencialidades que a gente bem descreve do ponto de vista das regiões. Por que esse estudo regional do IBGE ele é importante? Para a gente entender as próximas divisões, né? A gente começa a refletir sobre essas regiões para entender os próximos estudos de regiões que virão para frente, que são do Milton Santos e a geoeconômica. Falar sobre hoje nessas 5 regiões do IBGE é algo fácil, porque vocês já conhecem de outros momentos. Eu acho que vale a pena a gente fazer um estudo do Atlas e também fazer uma leitura cuidadosa da apostila para a gente relembrar esses elementos das regiões do IBGE. Tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.